Bom, gente, vamos começar nossa aula de hoje. Antes de iniciar a aula oficialmente, eu vou só relembrar aqui uma informação que eu passei para vocês na semana passada, viu? Eu vou desligar os microfones aqui, porque acho que tem pessoas com o microfone ligado aí. Tá. Hoje é dia 14 de maio, dia 14, quinta-feira, né? Então, pegando aqui o nosso calendário acadêmico, hoje é dia 14. Então, nós ainda teremos mais duas aulas. Tem aula hoje, dia 14, depois tem aula dia 21 e depois tem aula dia 28. E aí vai ser nossa última aula, tá bom? Então, né, nós temos, além de hoje, mais duas aulas. Daí, hoje a gente vai finalizar a unidade 3 e nas próximas duas aulas a gente vai estudar, finalizar a unidade 4 e acabar, finalizar a ementa de vocês, a disciplina. Então, assim, vai dar para a gente fazer tudo, tá? Eu já organizei direitinho, vai dar para fazer tudo. Tudo que tiver, tudo que a gente ainda precisa. Tranquilo, sem correria. Aí o que vai acontecer? Hoje nós vamos estudar a unidade 3.3 do livro do AVA de vocês, que vai falar um pouco sobre radiação e trocadores de calor. E aí eu vou passar, durante a aula, três exercícios para vocês me entregar respondido, tá? E aí hoje eu vou passar 3 exercícios, semana que vem eu devo passar mais um ou dois. E aí vai juntar em 5 exercícios para vocês me entregar dia 28, que é na última aula. Então tem aula hoje, vou passar 3 tarefinhas, vocês já fazem, deixa guardadinho aí. Aí vai chegar dia 21, semana que vem, eu devo passar mais um ou dois, e aí você faz também. Aí no dia 28, envia tudo para mim, tá? Mas eu vou explicar durante a aula e vou falar o que tem que fazer. Porque eu vou dar a aula e vou mostrando, ó, isso aqui que é para entregar, tá? E eu vou mandar tudo para vocês pelo AVA para vocês saberem o que é que tem que me entregar. Essas atividadezinhas que vocês vão me entregar até o dia 28 vai valer 1.000 pontos. Então, 1.000 pontos de trabalho vão ser essas atividades. E aí, vai ter 500 pontos de AVA até o dia 28. Então, até o dia 28 também a gente já vai encerrar, eu vou encerrar os trabalhos de vocês, eu vou encerrar fazer o AVA, e aí a gente encerra a matéria nesse dia 28. Aí, nesse mesmo dia, eu vou marcar a prova, tá? Então, no dia 28, eu vou marcar a prova também. Aí eu vou ter certeza se a prova vai ser ou já na próxima semana, que é dia 4, ou no dia 18. O calendário oficial está falando que a prova é no dia 18, né? Dia 18. Que a semana de provas é de 15 a 19. A semana de provas oficial. Mas eu vou confirmar se é para marcar no dia 18 ou marcar no dia 4. Tanto faz para mim, tá? Depois isso aí a gente vê depois aí, eu vou ter, a instituição vai me confirmar isso aí, né, no decorrer desses dias. Porque depende de decreto, entendeu? Depende se o governo vai deixar abrir as faculdades mês que vem, se não vai. Por isso que a faculdade ela toma muito cuidado em não dar uma notícia que ninguém sabe ainda como é que vai ser. Mas eu acredito, já é bem assim, a gente já está trabalhando na hipótese de que as provas vão ser do mesmo jeito, online, do mesmo jeito, que não vai voltar a aula no mês que vem, presencial. A gente trabalha com essa hipótese, tá? Se voltar, voltou. Mas eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça, tá? Aí nesse dia 28, eu vou falar o dia da prova para vocês. Uma semana antes ou 2 semanas antes, tanto faz. É isso aí, então. Na aula de hoje, a gente vai continuar, né, nossos estudos de transferência de calor. A gente vai finalizar, na verdade, a parte de transferência de calor.
Nós estudamos, primeiramente, os processos de condução térmica. Aí eu vou solicitar que vocês peguem caderno, peguem caneta, anotem as equações principais de hoje, quem não anotou ainda, tá? Quem já tem anotado as equações e já está com elas guardadinhas aí, ótimo. Mas tem muita gente que ainda não escreveu essas equações e elas vão ser necessárias no dia da prova, tá? No dia da prova de vocês. A equação de condução térmica, então, ela é dada por essa expressãozinha que a gente já trabalhou em sala de aula, aqui nas aulas, já fez exercícios com ela. Estou mostrando ela de novo aqui só para guardar, só para vocês guardarem. Que eu tenho aqui o coeficiente de condutividade térmica, a área de contato, a variação de temperatura e a espessura, né? Quando se trata de parede. Aí, semana passada, a gente estudou os processos de convecção. Aí, no processo de convecção, eu estudei que a taxa de transferência de calor por convecção é igual ao coeficiente, né, convectivo. Coeficiente convectivo depende do fluido que eu estiver estudando, se for ar, se for água, se for óleo, vezes a área que de fato tem contato, né, com esse fluido. Por exemplo, se eu estiver estudando o resfriamento de uma bola que está em temperatura elevada, e eu tenho um ventilador soprando essa bola com temperatura elevada. A área de contato é a área em que o ar toca na bola. Tem que tentar projetar e calcular essa área, tá? De alguma forma. Por isso que esse é esse. Vezes a diferença de temperatura entre o sólido e o fluido. E esse coeficiente de condutividade, aí é um detalhe que na semana passada eu não foquei muito, depois que eu fui perceber, quando eu fui ver a gravação. Esse coeficiente de convecção térmica, ele pode ser encontrado, porque quando ele tem esse traço em cima, quer dizer que é o coeficiente médio, tá? Em alguns casos, pode ocorrer de o coeficiente de convecção térmica não ser constante ao longo de um sistema, tá? E aí, quando ele não for constante, quando o coeficiente de convecção não for constante, isso vai ter que ser dado no exercício, né? Eu tenho que utilizar essa integralzinha para encontrar o coeficiente de convecção. Aí vocês vão até fazer um exercíciozinho depois que vai usar essa integralzinha aqui, mas não é nada de outro mundo, é bem simples de usar ela, tá? E aí vocês vão conseguir usar ela também depois, bem tranquilo, não vai ser problema. Daí ficou de eu responder com vocês aqui rapidamente os exercícios de convecção. Aí eu vou perguntar agora, vocês responderam os exercícios de convecção? Agora vocês podem falar. Eu sim, Oi, boa professor. noite. Responde isso. Sim, respondi. Beleza. Boa noite. Que bom, se alguns já responderam, ótimo, porque alguns deles eu vou colocar para entregar, tá? Aí quem já fez, já está pronto. Ó, número 1 diz o seguinte: a superfície de uma placa de aço é mantida a uma temperatura de 150 graus Celsius. Uma corrente de ar é soprada por um ventilador e passa sobre a superfície da placa. Sabendo que o ar se encontra a uma temperatura de 25 graus Celsius e considerando um coeficiente de troca de calor por convecção de 150 watts metro quadrado vezes Kelvin, o fluxo de calor removido da placa é de... Então, ó, eu tenho uma placa que está a 150 graus Celsius e o ar que está ao redor está a 25 graus Celsius. Ele quer saber qual que está sendo o coeficiente de troca térmica da placa com o ar. Vocês que responderam, deu qual resultado? 18.750. Letra B, né? Isso. Então, bora ver aqui agora. Número 1, alternativa B. Ó, a equação de convecção, a taxa de transferência de calor por convecção, pode ser encontrada por essa expressãozinha aqui, ó.
Aí, o que é de diferença nessa expressãozinha para aquela outra que a gente viu? Nessa expressão aqui, ó, não tem a área. Não tem o termo área aqui. Igual nessa aqui, ó. Quando eu falei que a equação geral de convecção é essa, inclui a área. Quando a equação não incluir a área, o resultado não vai ficar em watts, mas sim em watts por metro quadrado. É como se eu dividisse os dois termos por área. Se eu dividir isso aqui por área, some a área disso aqui, né? Desse termo. Isso aqui dividido por área quer dizer que é o coeficiente é a taxa de convecção térmica por unidade de área. Por isso que o resultado, quando não envolve a área, fica em watts por metro quadrado. Então, ó, eu pego o coeficiente de convecção, que é 150 watts por metro quadrado vezes Kelvin, e multiplico pela variação da temperatura, né? 150 menos 25. Então, isso aqui é só uma aplicação direta de equação. Não tem segredo. É só aplicar a Professor, equação. Oi. boa noite. Boa noite. O senhor poderia me explicar por que graus Celsius se cancelam com graus Kelvin? Na realidade, as unidades para transferência de calor, todas têm que ser em Kelvin. Todas têm que ser em Kelvin. Só que, quando eu tenho variação de temperatura, não importa se é Kelvin ou se é Celsius, porque o resultado não vai ter diferença, tá? Por exemplo, se eu fizesse em Kelvin, tudo em Kelvin, 150 graus Celsius é 150 mais 273. Daria 423 kelvins, a temperatura mais quente. Já a temperatura mais fria Ah, entendi. seria Uhum. 25 A mais... variação vai ser a mesma. Então dá a mesma 125. variação, entendeu? Aham. Não tem diferença de um para o outro. Entendi. Só que o certo realmente é ser tudo em Kelvin. Só que variação de temperatura não importa se é Kelvin ou se é Celsius, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Então, a número 1 era só isso, é bem tranquilinha. Então, tá de boa. Agora, vocês vão anotar aí no caderno de vocês. Ó, o que eu vou pedir? Pega uma folha específica para anotar os exercícios de entregar. O exercício 2 é o primeiro exercício para ser entregue. Vai ser tudo entregue no dia 28/5. Então, ó, o que vocês vão fazer? Pode fazer à mão, pode fazer no computador, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Isso não, para mim, não tem problema, do jeito que vocês fizerem. Só vou solicitar que vocês façam de forma organizada, respondam, marquem a alternativa correta para mim. Pronto, acabou. Então, o exercício 2 é o primeiro exercício que eu vou solicitar para ser entregue. Aí, como eu vou passar essa apresentação de slide para vocês, amanhã eu devo postar, aí vocês vão ter depois o tempo para pegar o exercício. Mas, se você já quiser fazer, está no livro. É o exercício do livro da unidade de convecção. Tá? E o exercício 3 também é para entregar. O exercício 3 o exercício 2 e 3 é para entregar. Então, esses dois já são os dois primeiros exercícios para ser entregue no dia 28. Beleza. Ainda hoje eu vou passar mais um, tá? Mais no finalzinho da aula. E agora a gente chega no nosso último tópico, né? Do estudo de transferência de calor, que é o estudo de radiação. O que acontece com estudos de radiação, né? Deixa eu só melhorar isso aqui, ficou muito tampando a equação. Exercício 3 é para eu tirar um print. Pronto. Estudos de radiação são estudos bastante complexos, tá? E a engenharia, ela não estuda a radiação de uma forma muito aprofundada, por motivos que são óbvios. É um estudo que envolve um grande conhecimento em química e mecânica quântica, porque vai estudar elementos que a gente não está habituado na engenharia, tá? A nossa química, ela tem uma limitação, os nossos estudos de química,
mas não deixa de ser um elemento a ter uma atenção no estudo da engenharia. O que é que a gente tem que entender de radiação, né? O que é que a gente precisa entender? Que a taxa de energia por radiação, ela se dá por causa da presença de ondas eletromagnéticas que existem em todos os elementos que possuem cor. Como assim, né? Possuem cor? O que é que isso tem a ver? Quando a gente estuda a parte de ondas eletromagnéticas, existe um espectro, deixa eu ver se eu abro aqui rapidão, né? Eu não tinha pensado em mostrar para vocês, mas é interessante mostrar. Existe um espectro eletromagnético que mostra todas as ondas eletromagnéticas que existem no universo. Ondas eletromagnéticas são frequências de... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho um desenho bonito dele aqui, né? Aqui, ó. Isso aqui é um espectro eletromagnético. Ela mostra como que as ondas eletromagnéticas são classificadas, né, ao longo de um sistema de ondas, né, quando eu estou estudando as ondas eletromagnéticas em si. Como que funciona o seu espectro? Esse espectro mostra o comprimento de onda e as frequências que elas alcançam, tá? Então, das várias ondas eletromagnéticas que existem, esse espectro é bem resumido, as ondas de raio gama, raios X, ultravioleta, luz visível. Então, ó, o espectro eletromagnético de luz visível fica entre o ultravioleta e o infravermelho. Por isso que, quando eu estudo a luz visível, nas ondas eletromagnéticas, ela vai do violeta ao vermelho. Tá? E aqui nesse espectro, todas as cores que existem que são possíveis de ser geradas, vai estar aqui nesse espectro, que possuem comprimentos de onda que vão desde aí os seus 380 nanômetros até aí os seus 700 ou quase 800 nanômetros. O que é que quer dizer isso? É uma frequência de onda que o nosso olho é capaz de... que o nosso olho tem sensibilidade a sentir, tá? Então, o olho humano, ele tem sensibilidade a sentir essa frequência de luminosidade. Só que, lógico, esse não é o foco do nosso estudo, a gente não está estudando ótica, isso aqui é outro curso, tá? Não tem nada a ver com o nosso agora. Eu só estou mostrando isso só para ter uma noção geral de como que isso é feito. A luz visível, então, é esse pedacinho que existe aqui de onda. Aí, cada comprimento de onda desse tem uma emissividade térmica, tá? Cada um tem sua emissividade térmica, que vai do que emite menos para o que emite mais. Então, vai do violeta ao vermelho, em ordem crescente, tá bom? Por isso, micro-ondas têm uma alta emissividade térmica. O infravermelho também tem uma alta emissividade térmica. Por isso que o infravermelho queima a pele, tá? Raios ultravioleta também queimam a pele, logicamente, porque eles têm outras propriedades, enfim, são outras... É um outro estudo aqui. Mas eu estou querendo focar nesse estudo da luz visível. Aí, da teoria da cor, existem algumas coisas que são alguns conceitos que quem estudou um pouquinho de mecânica quântica até pegou isso aí, dependendo do curso que pode ter feito. O que diz a teoria das cores, né? A presença a ausência de cor, ou seja, a ausência de... Quando eu estou no espectro da luz visível e eu não consigo captar nenhuma cor, aí eu tenho o preto. Tá? Então, o preto é a ausência de luz, tá? Na teoria de cor. E o branco é a presença de todas as cores que existem. Então, todas as cores, eu tenho branco. A ausência de cor, eu tenho o preto. Tá?
Isso é da teoria de cor, vai da física ótica, não é o nosso foco, eu nem saberia explicar para vocês por que é assim, como é assim, tá? Eu estou apenas repassando os conhecimentos que eu tenho desse ramo. Por que eu tenho que entender isso? Porque todas as teorias de radiação térmica são baseadas no preto. E aí, do preto, a partir dos estudos para a luz preta, na verdade, não existe luz negra, né? Existe a ausência de luz, aí isso torna... isso gera o preto, fisicamente falando. E aí, todos os estudos de radiação são baseados na luz negra. E aí, a partir de outras cores e outros estudos, a gente foca mais o nosso estudo daqui a pouco, mostrar as diferenças e as propriedades, tá? Então, o que eu preparei aqui para vocês no slide? Eu disse o seguinte, ó. A taxa de energia emitida por unidade de área, dada em watts por metro quadrado, é chamada de poder emissivo da superfície. E poder emissivo da superfície, então, é a taxa de energia que uma superfície emite por radiação. E ela depende tanto de propriedades de material de geometria, como da sua cor. Tá? A sua coloração tem influência no poder emissivo. Aí existe uma lei de Stephen Boltzmann que relaciona o poder emissivo de um corpo negro com a temperatura da sua superfície. Então, essa teoria, ela vem do poder emissivo de um corpo negro. Então, é um corpo com ausência de luz. Então, esse cara, né, Stephen Boltzmann, elaborou uma lei para calcular a temperatura da superfície de qualquer corpo negro. Beleza. Aí é uma teoria que tem um livro próprio só para isso, tem um curso para entender essa teoria, de como ele consegue calcular a temperatura, ou a taxa de transferência de calor para um objeto negro. E aí, ele elaborou uma constante, que é conhecida como a constante de Stephen Boltzmann, que tem esse valorzinho aqui, ó, de 5,67 vezes 10 a menos 8. É um valor muito baixo. E é esse sigma aqui. E esse sigma vai seguir a gente agora durante o estudo de radiação, tá? Todas as vezes que vocês verem esse sigma, ele é uma constante. Ele é esse mesmo valor que não vai mudar, tá bom? Todas as vezes que vocês verem ele. Então, não tem muito problema. Deixa eu só responder. Tem um aluno aqui tentando entrar na aula, querendo saber se já está... Pronto. Beleza. Então, ele conseguiu elaborar uma lei para poder encontrar temperaturas em corpos negros. E a partir dessa lei, foi criada, né, uma outra equaçãozinha que é similar à que ele criou anteriormente, que consegue calcular o fluxo térmico de uma superfície real. Tá? Então, ele diz o seguinte, ó, o fluxo térmico de uma superfície real é menor que o poder emissivo do corpo negro. Tá? A mesma temperatura, ou seja, então a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui agora, de fato. Qual que é a diferença dessa equaçãozinha de baixo para a de cima? Essa equaçãozinha de baixo, ela considera um coeficiente de emissividade, que é esse epsilon aqui, e ele depende da cor de cada objeto. Esse coeficiente ele vai de 0 a 1. Se o objeto for preto, quer dizer que ele vai emitir a maior quantidade de radiação possível. Não é que... Como é que eu vou explicar isso para vocês, né? Não é que o preto ele tem um alto poder de radiar, né? de liberar, mas sim de absorver, tá? Porque se o preto é a ausência de luz, e essas equações são elaboradas para corpos negros, entende-se que corpos negros
eles absorvem a luz e eles não liberam ela na mesma intensidade. O que se espera? Ó, que quando eu tenho a incidência de luz sobre algum corpo, parte ou total, essa luz sai desse corpo e é expulsa, não ela é defletida, né? É liberada em forma de energia para o ambiente também. Só que no preto, no negro, né? Assim, no negro totalmente negro, ele vai absorver e vai permanecer com essa energia. Por isso que quando eu uso roupa preta no sol quente, fica mais calor. Parte disso aí, né? Essas frases, essas ideias, porque a luz negra, não é a luz negra, não existe, né? O negro, a cor, ela absorve energia e não libera novamente para o ambiente de forma refletiva, tá? E aí, para cada coloração diferente, vai existir, ou cada coloração, ou cada propriedade, ou outras propriedades podem influenciar no valor desse epsilonzinho aqui. Beleza. Isso aqui, gente, que eu estou falando é só para entender essa questão das colorações e de como que elas funcionam, tá? Então, ó, o que a gente já pode imaginar aqui? Pense no seguinte comigo. Observe o espectro de cor aqui agora. A gente tem aqui o espectro de cor. Algumas lâmpadas ou alguns lugares, né, gostam de ter luzes com cores diferentes para ambientação. E aí algumas características que ocorrem, né, alguns fenômenos que ocorrem por causa da presença de cores de luzes diferentes são baseadas nisso aqui. E aí ela diz o seguinte, baseado, né, nessas ideias, por exemplo, algumas boates, alguns lugares, eles colocam luzes da cor ultravioleta, e a cor ultravioleta ela reage bem com o branco, e aí tem aquele efeito, né, da luz negra e tal. Então, todos esses estudos, né, de ondas eletromagnéticas voltadas para a luz são relacionados a isso aqui. Beleza, mas como a gente já falou, não é o nosso curso, tá? Aí chega na equação de radiação. A equação que vocês, de fato, vão anotar e vão utilizar são essas duas que eu estou mostrando aqui agora, tá bom? A primeira diz o seguinte, a taxa de transferência de calor por radiação vezes a variação das temperaturas, tanto a temperatura do corpo como a temperatura externa, elevada à quarta. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Parecendo que deu uma caída no sinal. Cortado aí. Só um minutinho, vou ver se melhora, tá? Professor, só repete de novo aí, por favor, que deu uma cortada. Tá bom. Eu tô só reiniciando aqui, só 2 segundinhos, tá? Porque aí vai para ver se não corta de novo. Eu acho que... Deu certo agora, gente. Continuando aqui. Então, essas duas equações são as que eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Para eventuais exercícios sobre radiação. Então, quando eu pedir, por exemplo, o fluxo de calor por radiação, eu posso dar alguns desses pontos para vocês. As duas equações podem ser usadas, tá? Eu posso usar tanto a equação de cima, que está relacionando a emissividade por causa da cor, da geometria, né, do corpo, e o coeficiente de Boltzmann, como eu posso dar essa equaçãozinha de baixo, que é a mesma coisa da de cima. Só que a diferença
é que ela parece muito com a equação de convecção. Aí nela, ó, tem o HR, que é o coeficiente de transferência de calor por radiação. Esse HR, que é o coeficiente por radiação, ele é encontrado baseado na própria emulsividade, utilizando o coeficiente de Boltzmann, tá? Então, se eu der esses dois termos para vocês usam a de cima. Agora, se eu der já o coeficiente de transferência de calor por radiação, que é o HR, você usa de baixo. É o que o exercício der, você usa, tá? Não tem muito segredo, não. Então, a parte de radiação, a gente não aprofunda muito mais nela, nem o livro de vocês aprofunda muito nela, porque justamente essas limitações que eu falei para vocês. E agora, a ementa de vocês, no mesmo capítulo, já começa a falar um pouco sobre o estudo de trocadores de calor, tá bom? Aí agora a gente vai falar um pouco sobre isso, aí vai ter algumas equações daqui a pouquinho, que eu vou solicitar que vocês anotem também, aí essas equações vocês vão anotar, guardar elas aí no cantinho para poder usar nos exercícios que a gente vai fazer. Trocadores de calor são equipamentos que têm uma importância em qualquer área da engenharia. Tanto é que entra na parte de transporte, fenômenos de transporte é uma disciplina de todos os cursos, né? Todos os cursos pegam essa matéria, então tem uma noção de como funciona o trocador de calor. Logicamente, aqui a gente não vai entrar em projetos de trocador de calor, dimensionamentos, enfim, a gente não vai entrar em muito detalhe, até porque não é o foco do curso aqui também. Mas quem faz engenharia mecânica acaba que vai ter que estudar depois essa parte de dimensionamentos, tá bom? Mas o trocador de calor é um equipamento que vai executar a troca térmica de um fluido de entrada em função de algum outro fluido que vai estar circulando. Imaginem que eu tenha a necessidade de pré-aquecer a água para algum tipo de utilização, e para pré-aquecer a água eu vou utilizar uma fonte quente de energia de algum lugar para reaquecer essa água. Ou imagina que a gente tem trocadores de calor em várias aplicações do nosso dia, né? O próprio radiador automotivo é um trocador de calor, em que a água vai passar por um dispositivo aletado e o ar, né, vai estar em contracorrente com essa água, o ar vai passar do lado de fora dos tubinhos, e esse ar vai esfriar a tubulação e, consequentemente, vai transferir, vai ocorrer uma diminuição de temperatura da água do radiador. Que vai passar pelo radiador na sua entrada e na sua saída, né? Então, trocadores de calor são utilizados em várias áreas da indústria. Trocadores de calor pode ser entre sólido e sólido, entre sólido e fluido, entre dois fluidos diferentes. Não importa qual é a aplicação, a sua necessidade. É possível executar trocas térmicas de forma controlada. Um trocador de calor nada mais é do que um equipamento que vai executar o contato indireto das diferentes temperaturas de duas ou mais substâncias que necessitam trocar calor de um para o outro. O que a gente tem que ter no trocador de calor? Alguém vai aquecer e alguém vai perder temperatura, tá? Alguém vai perder calor, alguém vai receber calor no processo de troca térmica, tá bom? Aí existem várias geometrias, várias configurações de trocadores de calor. Quando eu falo trocadores de calor bicêntrico ou concêntrico, são trocadores em que um fluido vai passar pelo mesmo centro da tubulação que o outro fluido também estiver. Então, ó, imaginem nessa figura A que eu tenho um trocador de calor em que um fluido entra nessa parte inferior e vai sair nessa parte superior. E um outro fluido entra na parte da esquerda e sai na parte da direita. Essas setinhas indicam o fluxo térmico, né? O fluxo que o fluido está fazendo lá dentro. O fluido que está de fora não vai se misturar com o fluido que está dentro, de forma alguma. Mas o que vai acontecer é uma troca térmica que vai de convecção e condução térmica. Então, vai ocorrer condução e convecção ao mesmo tempo,
nesse sistema, e um vai receber, outro vai ganhar, um vai perder, outro vai ganhar. Quem perde, quem ganha? Depende, tá? Eu tenho dois fluidos a temperaturas diferentes. Um vai entrar mais quente, outro vai entrar mais frio. O que entra mais quente vai perder calor. O que entra mais frio vai receber este calor. É isso. E aí eu tenho duas configurações. Na realidade, eu tenho várias configurações. Mas eu vou focar o nosso estudo nessas duas aqui. Uma delas é essa primeira configuração, que ela tem a corrente paralela. Ou seja, a corrente ela segue o mesmo sentido. Observem aqui, ó, que nesse fluido, num ponto central, as três setas indicam o mesmo sentido. Agora, nesse modelo da direita, eu tenho um trocador de calor em que um dos fluidos está no sentido e o outro fluido está em outro sentido. Quando eu tenho essa configuração, eu chamo de trocador de calor contracorrente ou escoamento contrário, tá? Depende. Alguns livros chamam contracorrente, outros escoamento contrário. E aí são configurações muito comuns de trocadores de calor. Ah, professor, qual que é mais eficiente que o outro? Vocês mesmos vão calcular isso daqui a pouquinho, tá? Eu vou mostrar a equação. A equação dos dois é praticamente a mesma. E aí vocês mesmos vão chegar nessas conclusões daqui a pouco. Ó, nessa figura, temos um trocador de calor com escoamento paralelo. Ou seja, o fluido frio e o fluido quente entram no trocador de calor na mesma extremidade. Então, nesse primeiro aqui, elas entram na mesma extremidade. E escoam no mesmo sentido e saem pela mesma extremidade. Já na figura 3.14b, que é essa segunda aqui, temos um trocador de calor com escoamento em contracorrente. Ou seja, o fluido frio e o fluido quente entram em contato com o calor em extremidades opostas. Escoam em sentidos opostos e saem em extremidades opostas. Então, ó, um fluido entra numa seção, outro fluido entra em outra seção, e aí eles dois vai ocorrer a troca térmica, só que de forma contrária, né? Vai chamar muito isso de contracorrente. Aí existe o trocador de calor daquela imagem. Quando eu mostrei aquela imagem para vocês lá no início, ó, que é essa imagem aqui, que é um trocador de calor comumente utilizado. Ele é chamado de casco-tubo. Por quê? Ele é composto por um casco externo, que é essa superfície externa, e vários tubos internos, tá? E esses tubos vão exercer aquela função que eu mostrei agorinha para vocês. Essa funçãozinha aqui, ó, que é de ser contracorrente ou não, existem cascos-tubos que são contracorrentes, existem casco-tubos que são paralelos, isso não importa muito agora. Mas nesse modelo aqui, ó, existe uma entrada, né, do casco para entrar um fluido numa temperatura, e esse fluido, ó, vai percorrer toda a tubulação aqui dentro e vai sair em uma extremidade aqui. E o outro fluido vai entrar aqui, vai passar entre os tubos, e aí ele vai ter que percorrer essas paredinhas aqui, ó, chamo de chincana. Isso aqui são paredes mesmo, que o fluido vai ter que bater nelas e vai ter que vencer, né, essas chincanas até conseguir sair. A presença dessas chincanas vai fazer com que o fluido tenha uma perda maior ou um contato maior com as tubulações. O que é interessante de entender aqui? Quando a gente for calcular comprimento de tubo, vocês vão ver que, por exemplo, um trocador de calor igual esse que eu estou mostrando, qual que é o comprimento de tubo dele? A gente não vai somar apenas a distância de um tubo de uma extremidade até a outra, mas a gente vai ter que considerar todos os comprimentos de tubo que existem aqui dentro. Se tiver 50 tubos, cada tubo tiver 2 metros, quer dizer, então, que percorreu 100 metros, tá bom? Então, depois, quando a gente for estudar exercícios, vocês vão ver que, em alguns casos, vai dar um comprimento muito grande, tipo 100 metros ou 50 metros.
Aí você pensa, nossa, vai ter 50 metros de comprimento? Não, não é isso. O trocador de calor é menor, pode ser que tenha, sei lá, 2 metros ou 1,5 m e tenham vários tubos dentro, tá bom? Porque o fluido vai ficar percorrendo cada um dos tubos. Imaginem que é desse jeito, por enquanto. Então, beleza. A gente conseguiu entender como é que funciona o trocador casco-tubo. Daí, existe um coeficiente, que é o coeficiente global de transferência de calor. Esse coeficiente é um valor, esse valor é esse U aqui, ó, essa letra U, é o coeficiente global. Esse coeficiente, ele depende de várias coisas. Depende do fluido que está trabalhando, depende do tipo de caldeira, depende se é contracorrente, se é paralela, depende do material, depende de todas as propriedades térmicas que ocorrem na caldeira. Na caldeira. Eu falei de caldeira ontem, me parece bastante. No trocador de calor. E a equação para calcular esse coeficiente global é uma equação muito complexa, que não vai ser estudada nessa disciplina. Eu vou apenas mostrar ela, vou falar mais ou menos como que encontra, ó, essa equação do coeficiente global de trocador de calor, depende, né, do coeficiente de convecção do fluido. Esse Fzinho quer dizer que é o fluido frio. Esse Q quer dizer que é o fluido quente. Então, ó, propriedade do fluido frio, propriedade do fluido quente, a área de contato, né, com o fluido frio, área de contato com o fluido quente. Então, depende de várias propriedades geométricas. Só que isso aqui importa em estudo quando no curso específico, no curso de engenharia mecânica, existem disciplinas específicas para estudar projetos de trocadores de calor. Aí lá sim vai focar nessas equações, aí lá sim, quando eu dou aula dessa disciplina, por exemplo, aí eu vou focar em material, procurar qual que é o aço adequado para usar isso aqui, tá bom? Não é o foco, tanto é que nem o livro de vocês aprofunda nisso aqui, porque não é o foco, mas eu quero mostrar para vocês que existe uma forma de calcular esse coeficiente global. Porque eu vai precisar desse valor no que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? E aí, eu chego nos balanços energéticos, né? E na equação para calcular a taxa de transmissão de calor em trocador de calor. Aí, a equação, ó, é essa aqui agora. E essa equação que vocês vão anotar aí mais uma vez. Observa que essa já é a quarta equação com esse mesmo modelo, tá bom? E é a mesma equação, tem esse mesmo formatinho, é bem parecido com a outra. Só que nessa equação Professor, agora... Oi. Desculpa, é que eu estou confundido com esse Q linha e com esse Q 2 linhas. Quando ele tiver Q 2 linhas, é porque ele não considera a área, tá? É a vazão, é a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então, você vai observar que quando ele tiver uma traça aqui, quer dizer que não tem a área, tá bom? É só essa a diferença. Tá. Porque quer dizer que está derivado em função da área. Enfim. Observem aqui, ó, que eu tenho esse trocadorzinho de calor. Ele não importa se é contracorrente ou não. Aí, ó, entra fluido. Nesse caso aqui, ele está mostrando que é paralelo. Os dois estão no mesmo sentido. Vai entrar uma vazão mássica de fluido quente, numa temperatura quente de entrada. Então, vai entrar aqui, ó, o fluido quente. Desligar o microfone, gente. Então, ó, vai entrar um fluido quente na tubulação. Esse fluido quente vai entrar e vai sair. E vai entrar uma vazão mássica de fluido frio na tubulação. Essa vazão mássica vai entrar e vai sair. O que vai ocorrer, vai ter uma variação de temperatura do fluido quente que entra com a temperatura do quente que sai. Do mesmo jeito, vai ter uma variação de temperatura do fluido frio que entra com o fluido frio que sai.
E aqui dentro, ó, vai ter uma taxa de transferência de calor do quente para o frio, porque o calor ele vai do mais quente para o mais frio. Então, se eu observo, se eu tenho essa seta que indica que a transferência de calor ela vai do quente para o frio, quer dizer que a temperatura quente de entrada é maior do que a quente de saída. E a temperatura fria de entrada é menor do que a temperatura fria de saída. Pergunta: professor, tem chance de a troca térmica ser tão boa que a temperatura de saída do quente vai ser igual a do frio? Não, gente, isso nunca vai acontecer. Isso só aconteceria se os fluidos se misturassem e alcançassem um equilíbrio térmico. E aí sim vai ter uma temperatura uniforme para tudo. Mas nunca vai ocorrer uma transferência total de energia de um fluido para outro. E também não existe chance, física falando, de a temperatura sair, a fria sair maior do que a temperatura quente que sai. Também não existe essa possibilidade. E eu vou mostrar isso no gráfico da página agora. Então, ó, mais agora... esqueci, antes de chegar no gráfico, a taxa de transferência de calor em trocadores de calor, ela é dada por U, que é o coeficiente global, né? Depende do trocador de calor, vezes a área, é aquela área que eu falei, né? Que envolve todos os tubos, essa área total, vezes a variação da temperatura média. Então, gente, essa variação da temperatura média, ela é diferente calcular um trocador de calor do que a gente calculava antes. Por quê? Quando eu calculava antes, eu só tinha duas temperaturas. Uma de um fluido, outra da parede, aí tem duas temperaturas. Ou, na convecção, uma de um lado da parede, outra do outro lado da parede. E aí eu só tenho duas temperaturas a estudar. Só que a trocadores de calor não é só duas, são 4 temperaturas. Então, ó, existe uma temperatura que entra, uma temperatura que sai no fluido quente, e uma temperatura que entra e uma que sai no fluido frio. Então, existe aqui agora um balanço de trocas térmicas diferente do que a gente estava habituado. Bom? E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa calcular essa variação de temperatura média. E aí existe uma equação para isso. E é essa equação que vocês também têm que anotar. Vocês precisam dessa equação anotada, porque vai cair ela nos exercícios que a gente vai fazer e na prova de vocês. Ela diz o seguinte, ó. Esse gráfico, ele mostra a distribuição de temperatura em um trocador de calor com correntes paralelas. Então, ó, correntes paralelas é igual esse aqui que eu mostrei para vocês, ó. O fluido quente entra, o fluido quente sai. O que vai acontecer com o fluido quente? Ó, vai entrar numa temperatura alta e vai sair numa temperatura um pouco mais baixa. É o que eu mostro aqui no gráfico, ó. Temperatura quente de entrada é um valor bem mais alto. E ele vai resfriar ao longo do tempo, vai resfriar ao longo do tempo até alcançar uma temperatura de saída. Beleza. Então, eu tenho aqui temperatura do quente de entrada, temperatura do quente de saída. O fluido frio, ele vai entrar também numa extremidade de tubulação e vai sair na outra extremidade. E ele vai receber calor. Então, a sua temperatura vai ser elevada ao percorrer pela tubulação. Então, ó, eu tenho uma temperatura fria de entrada que é bem baixa e ela vai aumentar até uma temperatura fria de saída. Observa que as temperaturas fria de saída e quente de saída não vão chegar a ser a mesma, tá? Nunca vão ser a mesma temperatura. Não tem como esse valor ser igual. Porque eles não vão ultrapassar um ao outro. Aí, nessa extremidade da equação, eu calculo o ΔT1, variação de temperatura no estágio 1, porque no estágio inicial do processo, essas temperaturas tinham essa variação, ΔT1.
No estágio final do processo, as temperaturas têm outra variação. E aí, ΔT1 e ΔT2, que é utilizado nessa expressãozinha aqui, para encontrar o ΔTM, que é a variação de temperatura média. Então, ó, a taxa de transferência de calor em trocadores de calor vai ser dada por U vezes A, igual tem nessa equação, né? U vezes A vezes ΔT. Só que o ΔT vai ser substituído por essa expressãozinha aqui agora, que é variação T2, variação de temperatura no estágio 2, menos variação de temperatura no estágio 1, dividido pelo Ln da razão das duas. Então, anotem essa equação que é a que a gente vai usar. Ah, professor, essa equação só serve para trocador de calor com corrente paralela? Não. Ela serve também a mesma equação para trocador de calor com correntes, com contracorrente. Só que no contracorrente, ΔT1 e ΔT2 vão alcançar outros valores, que é o que eu vou mostrar agora. Então, ó, essa outra imagem, ela mostra a mesma equaçãozinha aqui, ó, é a mesma equação para contracorrente, só que vai mudar o gráfico das duas. Por quê? O fluxo vai mudar, né? O fluxo do ponto 1 para o ponto 2, do quente, a temperatura do fluido quente vai do ponto 1 ao ponto 2. Só que o fluxo térmico do frio vai do ponto 2 ao ponto 1, porque se o ponto 1 é uma região e o ponto 2 é outra região, o fluxo vai de um ponto a outro diferente nos dois fluidos. Então, ó, qual que vai ser a diferença agora? A temperatura quente do fluido maior, do fluido mais quente, vai ter o mesmo sentido, ó, mais alta temperatura quente, e ela vai descer para uma temperatura mais baixa, TQ, a temperatura quente que sai. Só que o fluido frio, ele parte do ponto 2. No ponto 2, a temperatura dele é mais baixa. Então, aqui a temperatura frio que entra e vai até o ponto 1, que é lá no início do trocador de calor. Aí, nesse início do trocador de calor, a temperatura fria de saída é mais alta do que a fria de entrada. Então, a diferença entre esse modelo e esse modelo está no ponto de início e de final do processo. Tá bom? E o que isso vai influenciar? Quando o trocador de calor for com corrente contrária, ΔT1 vai ter essa variaçãozinha aqui, ó. E ΔT2 vai ter essa outra variaçãozinha aqui. Então, são variações diferentes. Aí eu já digo para vocês, os mesmos valores nessa configuração e os mesmos valores nessa configuração dão resultados diferentes. Porque trocador de calor com corrente paralela tem um ΔT1 e ΔT2 com valores diferentes do trocador de calor com corrente contrária. É óbvio e é perceptível isso, né? Porque quando eu jogar os valores aqui, eu vou perceber que o valor do ΔT vai mudar. Analisa o nosso estudo de trocadores de calor, tá bom? Só um minuto, acho que a internet deu uma oscilada agora de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Eu acho que a internet deu uma oscilada. Acho que tá, né? Normal. Agora sim, professor. Beleza. Então, eu vou solicitar que essas equações sejam anotadas, tá? Anotem elas aí. E agora a gente vai fazer um exercício disso aqui, para praticar. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse exercício juntos. Peguem papel e caneta. Vocês vão fazer, a gente vai comparar a resposta. Tá bom? Anotem aí. Em um trocador de calor do tipo bitubular,
com correntes contrárias. Então, ó, é um trocador de calor bitubular, igual a gente estudou, e as correntes são contrárias, então é contra-corrente. Entra óleo numa temperatura de 110 graus. Então, ó, a temperatura do óleo, 110 graus. E entra água numa temperatura de 25 graus. Então, ó, já anota aí. Temperatura quente de entrada é a de 110. Temperatura fria de entrada é 25. Tá bom? Já podem anotar essa informação. O óleo sai a uma temperatura de 85 graus. E a água, uma temperatura de 40 graus. Então, ó, a temperatura quente de saída é 85. E a temperatura fria de saída é 40. Sabe-se que a tubulação é muito fina e possui diâmetro de 3 centímetros e um comprimento total de 70 metros. Calcule o coeficiente global de transferência de calor se a taxa de calor do trocador vale 104 kW. Então, ó, ele quer que calcula o coeficiente global, quer calcular aquele U, aquele Uzinho lá. Se a taxa de transferência do trocador é 104 kW, então ele deu o valor de quê? Aí, para organizar isso aqui, ó, eu tenho que entender o seguinte, é de corrente contrária. Então, eu tenho que desenhar. Gente, eu não sei fazer esses exercícios sem desenhar. Todas as vezes eu desenho. Se ele é de corrente contrária, então ele é esse modelo aqui, ó. Então, o que eu geralmente faço? Eu desenho essa tabelinha aí em caderno rapidinho, faço as duas linhas, mostrando o sentido, né, do ponto 1 para o ponto 2, e eu vou colocar os valores, ó. Temperatura quente de entrada é 110. Temperatura quente de entrada, 110. Temperatura quente de saída, 85. Agora para a água, né? O fluido foi o óleo e agora é a água. A água entrou a 25, saiu a 45. Então, com isso aqui, eu consigo calcular o ΔT2, que é essa variaçãozinha aqui, e o ΔT1, que é essa variaçãozinha aqui. Com esses dois valores, eu consigo achar a variação da temperatura média. Agora, eu quero que vocês façam e me digam que se acharam esse valor aqui. Tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem o cálculo da variação de temperatura média, tá? Aí você me fala. Gente, vocês estão fazendo? Estou dando um tempinho para vocês fazerem, não sei se vocês estão fazendo. Fazendo. Achei 64,85. A mí me dio 62.5. Eu usei menos decimais, né? Uhum. 62.5.
Então, agora, eu vou pedir para vocês calcularem a área de contato. A área A, que é essa área aqui, ó. Calculem essa área baseada nas informações que o exercício deu. Para a gente ver se vai bater com o meu, tá? Ô, professor, Oi. você nunca teve interesse de baixar aquele aplicativo que é que nem um quadro, não? Nosso professor de segunda-feira aqui da aula de Rema 2, moço, é tão tranquilo ele fazendo a aula passo a passo, escrevendo. Agora você só fala para nós fazer em casa e compara só o resultado, fica complicado. Tá chatinho, não tô vou mentir, não, tá bem chatinho, eu acho, dessa maneira. Mas infelizmente eu não tenho os dispositivos que ele tem. Não, mas Alguns professores ele tem compartilharam. não, é um Tem uns aplicativo. Você baixa o aplicativo no Google, do jeito que o senhor está passando aí esse PDF para nós aí, é o jeito que vai passar o outro, é a mesma maneira. Só que em vez de você ficar mostrando slide, você vai estar mostrando o quadro para nós. Você pode copiar a pergunta e colocar direto no quadro, é tipo um quadro branco mesmo. É tudo online, não tem nada a ver com o aplicativo, não. Você tem um computador aí, ué. É só Vou dar uma baixar. olhada depois, então. Posso dar uma olhada depois sobre isso. Não, é porque assim, quando Também a você gente já fala, praticamente está encerrando, mas eu posso dar uma olhada depois. a gente fica meio perdido, sabe? Querendo ou não. Você manda pra gente, você mostra a fórmula e manda fazer. Às vezes se perde, sabe? Agora, que você fizer passo a passo, os cálculos mostrando direitinho a fórmula, dá até mais vontade de assistir a aula. Tá, depois eu vou dar uma olhada, né, nessa opção que está me passando. Algum de vocês conseguiu calcular essa área, baseado nessas informações? Tem alguém fazendo? A área é 7,6 a menos 4. Bora comparar agora. Ó, o que, que o exercício fala? Sabe-se que a tubulação é muito fina e possui diâmetro de 3 centímetros. Beleza. Quando eu penso em tubos, bora lá. Quando eu penso em tubos muito finos e eu conheço o diâmetro dele, eu quero calcular a área de contato que existe entre o fluido que está ao redor e o ponto de contato, né, desse fluido com o material. O que acontece neste caso é que, como ele é tubo, então ele é cilíndrico. E a área de contato vai ser o perímetro né, da tubulação, que neste caso é 2πr, porque é circular. Então, 2πr é esse perímetro, multiplicado por todo o comprimento da tubulação. O exercício fala o diâmetro, né? O diâmetro é 3 centímetros. Professor, Oi. agora eu tô vendo, não tava vendo nada não, tava... Tá, beleza. O diâmetro é 3 centímetros, tá bom? E o diâmetro, no caso, 2 vezes R é diâmetro. Então, eu poderia utilizar só diâmetro vezes π. Também daria certo do mesmo jeito. Só que eu tenho que passar para metros, tá bom? Tudo isso multiplicado pelo comprimento. Então, ó, deixa eu ver, tem gente entrando na aula ainda. Então, ó, o que acontece aqui? Se eu fizer 2 vezes π vezes o raio, no caso, o raio da tubulação é de 3 centímetros, né? 3 centímetros para metros é Professor, 0,03. isso aí não é o diâmetro, não, que é 3 centímetros? Isso, 0,03. Só que como ele quer o raio, eu pego tudo isso e divido por 2. E aí sim eu acho essa área. Eu pego eu acho esse perímetro, né? Se eu pegar tudo e multiplicar pelo comprimento, que é 70, eu acho 6,59. Algum de vocês bateu esse valor também? Meu aqui bateu, professor. Então, beleza. Então, agora,
Agora a última etapa que vocês vão fazer. Eu tenho a área. Você já tem a área anotada aí. Eu tenho a variação de temperatura. Anotado. E o exercício deu, ó, a taxa de transferência de calor, do trocador de calor, que é 104 kW. Com esses valores, né, eu quero procurar agora o valor do coeficiente global, que é esse U aqui, que eu tinha pedido já para vocês anotarem também. Então, agora, baseado nesses valores que vocês já têm, quero que vocês encontrem esse valor de U, que é o coeficiente global de transferência de calor do trocador de calor. Qual que é a importância, né, desse valor? Esse coeficiente U, ele é o que vai ser utilizado nas tabelas de fabricantes de trocadores de calor. Então, se em algum momento você for atuar num projeto, ou na compra, ou seja lá no que for, relacionada à decisão de escolher um trocador de calor, os valores, né, de trocadores de calor do mercado são baseados nesse U aqui, que é o coeficiente mesmo global de um trocador de calor. É a capacidade que ele tem de executar uma troca térmica adequada. Quanto maior esse valor de U, desse coeficiente global, maiores são as trocas térmicas, né, que ocorrem o mais eficiente é o trocador de calor, tá? Aí eu vou esperar aqui agora vocês me disserem quais os valores vocês vão achar para U, tá bom? Estão fazendo, gente? Eu achei 0,0466. Tá errado? Tá muito baixo. Baixo. Tá muito baixo. Tá. Eu transformei a temperatura em Kelvin. Precisa não? Não pode, porque isso aqui já é variação. Ah, tá. Não, mesmo que você transformar, não vai fazer diferença, tá? Porque já é uma variação. Beleza. Quanto que é o que mesmo? Daniel, Oi. quanto que é o que? 0,24, professor? Você está transformando de quilowatts para watts, multiplicando por 1000? Eu tenho que transformar isso? Tem sim, tá? Porque o resultado ele tem que ser a taxa de transferência é em watts, tá bom? Como está em quilowatts, você tem que multiplicar por 1000. R$ 243. Quem foi que falou? Eu, Cristiano. Vamos comparar aqui agora. 243,09. Assim, o que importa depois da vírgula, gente, depois da vírgula eu não vou ficar considerando muita coisa, porque
vai depender das aproximações que cada um fez, né? Mas o resultado final fica sendo 243, tá? O que tem depois da vírgula não vai ter uma influência tão grande, tá bom? Aí, gente, então, nós encontramos o coeficiente global de um trocador de calor bicêntrico, contracorrente, que vai operar com água e óleo. Esse coeficiente é específico para essa situação, tá bom? Vamos supor que, e esse coeficiente, gente, ele é constante, ele não muda, tá bom? Se, por exemplo, eu mudasse a temperatura da entrada do óleo e quisesse saber qual que vai ser a temperatura de saída agora, eu poderia usar o mesmo valor, porque vai ser o mesmo trocador de calor. Tá bom? Esse valor é constante, ele não muda. As temperaturas de entrada e saída podem se alterar, dependendo da sua necessidade, tá bom? Mas o coeficiente global, não. E aí, chegamos na nossa última atividade. Essa última é para entregar no dia 28, e é a terceira atividade que eu faço de hoje, né? Para vocês entregarem. Esse exercício é idêntico ao que nós fizemos, tá bom? Idêntico. Mas esse aqui vai trabalhar com correntes paralelas. Então, é um trocador de calor que o fluxo vai estar no mesmo sentido. E eu também quero calcular o coeficiente global de transferência de calor nesse caso. Aí, vocês vão ter um resultado que vai mostrar qual que vai ser o coeficiente global de um outro trocador de calor operando com água e com óleo, nas mesmas condições, na mesma geometria, o diâmetro, a tubulação. Observe que são os mesmos dados, só que agora é para paralela. Então, neste caso, vocês vão usar essa configuração aqui, tá bom? E aí vocês vão achar o coeficiente global dessa aqui e vai comparar e vai ver qual que tem um coeficiente global maior, tá bom? Então, essa aqui é a tarefa que vocês vão fazer para entregar nesse dia. Então, eu dei um total de 3 exercícios para ser entregues no dia 28. Esses exercícios, possivelmente semana que vem eu passo mais um ou dois, eu vou elaborar eles. Eu já estou elaborando os exercícios de vocês, e, consequentemente, eu posso colocar nas provas de vocês adiante. Tá bom? E aí a gente finaliza a unidade 3 com esse exercício, tá? Algum de vocês tem alguma dúvida? Quais dúvidas podem ter surgido na parte teórica disso aqui, tá? Da disciplina relacionada a essa parte de trocas térmicas, na parte de radiação. Vou voltar aqui para a aula agora para vocês poderem falar. Se alguém tiver algo a comentar, tá bom? Bem tranquilo, né, professor? Uma aplicação bem direta aí das fórmulas. Achei tranquilo. Logicamente é bem tranquilo. O jeito que eu estou colocando já está bem específico, tá bom? Não é nada muito complexo, até porque no curso a maioria de vocês é do curso de civil, a gente não fica focando muito em dimensionamento, que é entender como é que o processo funciona primeiro, tá? Mas que bom, então, que estão conseguindo compreender, conseguindo fazer os exercícios, tá? Eu sei que esse exercício que está em casa, ele exige muito de vocês, também exige muito que eu tente ser o mais claro possível, né, com relação às coisas que a gente tem comentado. Mas eu espero que tenham conseguido compreender o embasamento teórico geral. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula de hoje, tá? Mas se tiverem algum comentário ainda, eu ainda estou aqui para responder vocês.
Tem só uma coisa que eu esqueci de falar. Na outra prova, muitos de vocês mandaram as respostas no meu e-mail. Fez a prova online, marcou e escreveu, ou escaneou, e mandou no meu e-mail. Ótimo. Só que dessa segunda prova não vai precisar. Se a prova for online, também não vai precisar, tá? Até porque a prova já é online. A nota que sair no sistema, eu acho que muitos de vocês já até veem. Eu não consigo lembrar se eu configurei para vocês verem quantos acertos teve. Algum de vocês me lembra? Vocês conseguiam ver quantos acertos tinha até no final da prova ou não conseguia ver nada? Eu vou para olhar a nota já saía na hora. Não. Já saía. Quantos acertos pelo menos já saía, né? Entendi. Então, uma vez que já saía lá na hora, não tinha, né? Não tem nem o que fazer, de ficar fazendo correção. Então, vocês não precisam enviar, tá bom? Dessa vez, se a prova for online mesmo, porque acredito que vai ser, acho que não vai mudar nada até esse semestre ainda, infelizmente, tá? Se ocorrer alguma mudança, logicamente todo mundo vai ficar sabendo. Então é isso, gente. Agradecer vocês aí pela presença na aula. Qualquer coisinha, vocês podem falar comigo. A gente vai estar aí semana que vem, a gente inicia o término, né? A gente só tem mais 2 aulas agora para encerrar. E vão ser 2 aulas mais embasamentos teóricos relacionados à térmica, termodinâmica, para a gente poder finalizar o nosso curso. Tá bom? Certo. Então, boa noite, gente. Vou encerrar a gravação aqui agora. Boa noite. Deixa vazar, né? Não.